Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alessandro, CEO fundador da Gestão em Campo, né? Nossa empresa foi criada na necessidade da gente auxiliar os clubes de futebol, principalmente nas categorias de base, na questão da gestão do RH, né? Dos recursos humanos dentro do clube. Então, nossa empresa fornece desde acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, equipes de fazer alimentação especializada, desde gestão de conflitos, recrutamento e seleção de profissionais, formações de união de equipe. Então, a nossa empresa é especializada justamente nessa gestão e a gente trouxe a nossa equipe de comunicação, fez algumas entrevistas com pessoas que viveram um pouco desse meio profissional e que às vezes evidenciam para a gente um pouco da má gestão de alguns clubes, principalmente na categoria de base. Isso que trouxe a justificativa para a criação da nossa empresa. Então segue as entrevistas, espero que vocês gostem e é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Bom, agora estamos aqui com o Guilherme Heck, ex-atleta aí. Gui, primeiramente queria que você se apresentasse aí, falasse sua trajetória, enfim, se apresente. Primeiramente é um prazer poder estar dando esse depoimento, poder estar ajudando algumas outras pessoas. Bom, eu comecei a jogar futsal, né, desde pequeno, muito cedo. Me introduzi com o futsal por meio da escola. Aos 6 anos de idade, minha família me botou no futsal e eu pude ter um contato direto com o mundo do futebol e do futsal. Continuei fazendo futsal na escola e chegou um período da minha vida, né, com uns 12, 11 anos por aí, em que minha família e eu, a gente pretendia ter mais coisas na nossa vida, pretendia alcançar voos maiores, então a gente buscou me colocar em uma escolinha de campo, né? E aí eu entrei no campo, tive meu primeiro contato com o futebol de campo, que é muito mais físico do que o futsal, né? É muito mais rentável também, como você falou. Então foi uma adaptação bem difícil, eu lembro na época que eu tinha costumes de futsal, né? Eu tinha coisas que eu fazia desde pequenininho dentro de uma quadra, que eu tinha que transmitir para o campo e era completamente diferente. Então foi isso, depois que eu entrei no campo eu tive contato com a escolinha e através da escolinha, por um campeonato, eu pude ser visto por outras pessoas, fiz testes em vários clubes. Para chegar em algum clube eu tive que tomar uns 3, 4 não, no mínimo ali. Então, por meio da escolinha da Metropolitana, que hoje em dia não sei se está tendo suas atividades em Brasília, eu pude ter a oportunidade de ser visto pelo meu clube do coração, né, que é o Vasco. E aí, quando surgiu o interesse do Vasco, eu e minha família, a gente já foi um sonho, né? Todo mundo já estava todo mundo em êxtase, né? Porque era uma realização de um sonho, mesmo que pequeno ainda, mesmo que muito jovem. Então eu fui para o Rio de Janeiro e lá tive contato com atletas que inclusive estão hoje no profissional. E aí logo após 3 meses de Vasco, eu fui emprestado para Cabo Friense também, que aí era uma estrutura muito, muito inferior e eu tive que me readaptar para poder conseguir atingir os meus objetivos sem uma estrutura que eu tinha no Vasco. Então é isso, essa é a minha trajetória no futebol, no futsal. É uma trajetória que me ensinou muita coisa, acho que muitas coisas que eu sei na vida hoje em dia é por causa do futebol, por causa do futsal. E estou muito ansioso para a gente poder contar sobre os outros depoimentos aí e mostrar como é que é essa parte psicológica e no geral no futebol. Gui, então, cara, eu quero que você, bom, diante de toda a sua carreira aí, né, quando você foi pro Vasco, depois pro Cabo Friense, você acha que foi o seu maior desafio, assim, dessa mudança de Brasília pro Rio? Qual você acha que foi o seu maior problema que você enfrentou, assim, em relação ao clube, enfim, o treinador, qual você acha que foi? Cara, no geral, eu acho que atleta, né, atleta de alto rendimento, enfrenta desafios desde o começo da sua carreira, né? Desde que é pequenininho ali, desde que está desenvolvendo o seu corpo ainda. Mas eu acho muito relevante o papel dos clubes nessa situação, o papel dos professores que eles têm na escola, até os treinadores que eles têm em categoria de base, não profissional e etc. Então, um desafio muito grande que eu tive e que eu senti falta do suporte do clube na época foi ficar distante da família, ficar distante dos amigos. Para você chegar numa carreira de sucesso no futebol, você tem que abdicar de muita coisa, né? Você vê seus amigos fazendo coisas que você não pode fazer, você vê sua família se reunindo aos domingos, aos sábados, e você não pode estar lá presente, não pode estar acompanhando o crescimento da sua irmã, por exemplo, do seu irmão, de outras pessoas da sua família. E isso eu acho que é muito negligenciado, né, pelos clubes do Brasil e do mundo no geral. Acho que o futebol ele olha muito a parte profissional e olha pouco a parte emocional, olha pouco a parte psicológica, humana. Dentro de um atleta também tem um ser humano, né? Então
ainda mais esses atletas de alto rendimento famosos, assim como o Cristiano Ronaldo, os caras acham que muitas vezes são robôs, né, que não existe emoções, não choram, não tem sentimentos, mas os jogadores de futebol têm sentimentos sim, e essa falta de suporte por parte do clube eu senti, me afetou bastante. No Vasco eu não tive suporte psicológico, meu suporte psicológico era as ligações com a minha família, ligações com meus amigos. Na Cabo Friense muito menos, na Cabo Friense eu não tinha suporte psicológico nenhum, nem perto disso. Eu tive que continuar procurando suporte da minha família, dos meus amigos, que nem eu fazia aqui em Brasília. Então, isso é o que deixa muita gente para trás no caminho, né? O futebol, acho que todo mundo sabe quantas pessoas no Brasil querem ser jogadores de futebol. E essa parte psicológica é que deixa muita gente pelo caminho. É uma parte que o clube, se o clube desse maior sustento psicológico para os seus atletas, acho que o Brasil teria jogadores assim surreais hoje em dia, que não receberam a mesma oportunidade que alguns outros receberam até na parte psicológica. Então, acho que essa parte é extremamente relevante para a gente entender como é que funciona a cabeça de um atleta, né? Bom, Gui, depois que você contou pra gente desse seu problema, que eu acho que não só você passou, mas como muita gente passa hoje em dia, problema psicológico, né? Acho que isso falta muito mesmo aqui no Brasil, estrutura. O que você acha que o clube poderia ter feito diferente, no sentido de ter mais psicólogos, ter uma estrutura melhor para isso, uma equipe preparada? O que você acha que poderia ter feito diferente no clube, tanto no Vasco quanto no Cabo Friense? Bom, cara, como eu falei, né, eu acho que esse suporte psicológico é necessário até desde criança. Então, acho que o clube poderia muitas vezes ter contratado os psicólogos para parte de categoria de base, porque eu sei que dentro do profissional existem psicólogos. Então, acho que essa mesma relevância, se o clube desse essa mesma relevância do profissional para as categorias de base em relação ao psicológico do atleta, se o clube tivesse uma empresa especializada em psicologia humana, uma empresa que consiga entender o que o atleta está passando, acho que todos os atletas teriam um futuro diferente, né? Então, acho que essa contratação de uma empresa que consiga entender o que se passa na mente do atleta, que consiga lidar com essa parte psicológica, acho que é muito relevante não só para o futebol, né, como para os outros esportes no geral. Entendi. Então agora, finalizamos aqui com a entrevista com o Guilherme Heck. E muito obrigado aí. É um prazer. Bom, agora aqui estamos com outro atleta, Felipe Santana. Cara, Santana, né, mais conhecido. Se apresente primeiro pra gente, fala da sua trajetória no futebol. Pode se apresentar, fica à vontade. Bom, primeiro um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Assim, vou falar um pouco aqui da minha trajetória. Assim como o Gui, eu comecei no futsal, desde que eu me conheço por gente, acredito que uns 6, 7 anos também. E jogando na escola mesmo com os amigos, mas à medida que os anos foram passando, eu fui vendo que era com isso que eu queria ter um futuro, que realmente era uma paixão muito forte, então fui cada vez mais focando em ser um atleta profissional mesmo, buscando esse objetivo. Então fui entrando em escolinhas, ainda no futsal, mas por volta de 13, 14 anos fui fazendo a transição para o futebol de campo e tive esse primeiro contato mesmo com essa outra realidade, porque por mais que tudo seja futebol, futsal e futebol de campo tem suas particularidades. Então foi uma adaptação assim, bem complicada. Eu acredito que um atleta tem dificuldades em todos os 4 pilares que eu diria, que seja da parte técnica, tática, física e mental. E aí foi bem complicado assim de lidar com tudo isso, mas ainda assim eu continuei firme nesse objetivo, nesse sonho, enfrentando as dificuldades dessa transição do futsal para o futebol de campo e comecei a realmente conseguir progredir mesmo na minha carreira. Então aqui em Brasília eu joguei pelo Gama, joguei pelo Guaraense, 2 campeonatos que andamos aqui, Sub-15, Sub-17. Na Sub-17 eu tive uma experiência também, por mais que tenha sido breve, assim, bem curta, mas joguei no América de Natal, no Rio Grande do Norte. Depois disso voltei para o Guaraense novamente, joguei mais um campeonato candango e aí fui para os Estados Unidos. Então eu vi como uma oportunidade de poder continuar jogando futebol, almejando futebol profissional, mas ainda assim conciliando com os estudos, porque eu acredito que é algo muito importante para a minha formação mesmo. Então, por mais que ainda seja a minha prioridade o futebol, conciliar com os estudos é muito importante, é algo que eu não estava conseguindo aqui no Brasil. Então, atualmente estou nos Estados Unidos, já joguei uma temporada por lá, tanto no futebol universitário quanto no futebol semiprofissional. Então, tem sido uma experiência muito rica para mim, tanto na parte dentro dos campos quanto fora dos campos.
Então, uma experiência muito boa como um todo, seja na questão cultural, na questão de conhecer novas pessoas, uma nova língua. Então é isso, atualmente ainda estou vivendo essa vida de atleta, vivendo essa jornada, com algumas questões um pouco complicadas atualmente, que a gente vai começar um pouco mais para frente, mas ainda estou nessa trajetória e buscando esse objetivo de me tornar um jogador profissional. Então, depois que eu vi sua trajetória no futebol, né, toda a sua história, eu queria saber qual foi o seu maior problema, assim, tanto aqui no Brasil, nas categorias de base, tanto agora que você está passando lá nos Estados Unidos, o que você acha que foi o maior problema para você, assim, até agora? Bom, como eu disse na introdução, acredito que qualquer atleta lida com dificuldades, adversidades em todas as áreas, todos esses âmbitos esportivos, que é o âmbito técnico, tático, físico, mental e nutricional. Eu acredito que a maior dificuldade que eu tenho, inclusive, vivenciado atualmente é com a questão nutricional, questão alimentar. Então, essa parte da nutrição, desde que eu fiz a transição do futsal para o campo, e que ali eu bati o martelo que eu realmente queria me tornar um jogador profissional, então eu precisava de todo esse apoio, em todas essas áreas eu precisava evoluir nelas, então não era diferente nessa parte nutricional. Então eu busquei um acompanhamento profissional nessa parte da nutrição e comecei a ter a consciência de que isso era muito importante para a minha performance. Então eu sempre tive uma alimentação bem regrada e muito boa, assim, para poder performar bem, sabe? Então no Brasil eu tinha hábitos alimentares muito bons. E nessa mudança drástica que eu tive para os Estados Unidos, mudança de país, de cultura, a mudança de alimentação não foi diferente. Eles têm essa cultura pelo fast food, pela comida ultraprocessada, muito industrializada, e eu sofri bastante com isso. Foi uma diferença muito grande na minha vida. Então eu tive que começar a lidar com isso e desenvolvi alguns problemas intestinais, uma síndrome do intestino irritável, que é um distúrbio que não é só causado pela alimentação, mas a alimentação também contribui com isso. E comecei a realmente sentir na pele o quanto que essa mudança na rotina alimentar prejudica o atleta. Então comecei a perceber que eu tinha um potencial muito grande, mas que ele não estava conseguindo ser atingido, não estava sendo explorado ao máximo, por eu não estar me sentindo muito bem, por eu ter desenvolvido essas questões. E aí eu acredito que esse tem sido a dificuldade maior que eu estou vivenciando agora, porque por mais que ela seja ali no pilar nutricional, a partir do momento que isso começa a atrapalhar a minha performance, isso começa a ser como se fosse dominando, que vai derrubando todas as peças e vai afetando todas as outras áreas, todos os outros pilares. Então, a parte emocional que começa a ser bastante afetada, então, de você, saber que tem um potencial, como eu disse, saber que pode mais e não está conseguindo entregar, você saber que seu corpo não está respondendo às demandas que o alto nível, que a alta performance exige, sabe? Então isso começou a afetar também a minha parte emocional, a parte psicológica, consequentemente a parte física, porque se você está com alguns problemas intestinais, isso, querendo ou não, afeta no ganho de massa muscular, sabe? Por exemplo, então é algo que também afetou todas as outras áreas como um todo. Então, para concluir assim, como eu disse, um atleta sofre e lida com diversas dificuldades em todas as áreas, mas atualmente esse é o problema que tem andado assim, lado a lado comigo, que eu estou tentando lidar da melhor forma possível e quis assim, falar mais abertamente sobre ele agora. Bom, Felipe, depois que a gente ouviu, né, todo esse depoimento sobre esse problema que você teve, que com certeza não é só você que passa por isso, eu gostaria de saber o que os clubes poderiam ter feito, né, e o que pode ser feito agora nos Estados Unidos, por exemplo, no clube semi-profissional ou na sua faculdade, na sua universidade lá, né? O que pode ser feito de diferente agora? Então, Vini, eu acredito que pelas experiências que eu tive, tanto aqui no Brasil, em categorias de base, ou lá nos Estados Unidos, né, no nível universitário e semi-profissional, eu cheguei a essa conclusão de que a gente ainda precisa de muita atenção a essa parte nutricional, porque ela ainda carece bastante. Falta nutricionistas, falta direcionamento, então eu sempre tive que fazer tudo por fora. Então, contratar um acompanhamento profissional. Nos Estados Unidos eu mesmo tinha que cozinhar a minha comida, então o que eu percebo é que se o atleta tiver que depender do clube, tiver que depender do refeitório, por exemplo, ele não vai ter... Exato, não vai ter os melhores resultados possíveis, ele vai ficar ali, sabe, na média. Então, tendo um acompanhamento por fora,
eu realmente era um quesito que eu me diferenciava nessa questão nutricional. Então é isso que eu sinto, que falta suporte, falta nutricionistas, falta direcionamento para o atleta ter a consciência e entender o que ele precisa comer antes de um jogo, no intervalo de um jogo, depois de um jogo, para poder maximizar mesmo a performance dele. Então, realmente, esse suporte eu acho que é o que a gente precisa dar mais atenção nesse momento e que eu acredito que não tendo esse suporte atualmente, você contratar alguém por fora, você fazer por você mesmo, seja a sua própria comida, seja as consultas mensalmente, isso vai ser um diferencial muito grande, porque realmente é uma dificuldade muito grande que os clubes de base, principalmente, passam, e até mesmo nos Estados Unidos é uma dificuldade que a gente tem vivenciado nesse meio do futebol. É isso, né? Bom, muito obrigado, Felipe. Valeu, Felipe, foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Que isso, pô, é nosso. Oi, meu nome é Maria Fernanda, sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouco sobre a má alimentação dos jovens atletas que saem de casa cedo tentando seguir uma carreira no esporte. Muitos desses atletas acabam vivendo longe das suas famílias, com rotinas muito puxadas, e isso reflete diretamente na alimentação que eles levam. Na prática, o que a gente vê é uma alimentação muito repetitiva, pobre em nutrientes, muitas vezes com um alto teor de ultraprocessados, ou até uma ingestão insuficiente que não supre a demanda dos treinos que são muito intensos. Além disso, a maioria deles acaba não tendo acompanhamento profissional, seja por falta de acesso ou de uma orientação. Mas a verdade é que essa carência ela afeta não só a saúde deles, no geral, como também compromete diretamente o desempenho esportivo deles. A fadiga precoce, a perda de massa muscular, o aumento no risco de lesões ou até mesmo uma dificuldade na recuperação são reflexos comuns que a gente consegue ver numa alimentação mal planejada. Então, por tudo isso, que é fundamental o cuidado da alimentação desses atletas, e esse cuidado faz parte da formação deles. Com planejamento nutricional adequado, a gente consegue melhorar rendimento, acelerar a recuperação e, o mais importante, que é promover saúde para esses jovens a longo prazo. Oi, gente, meu nome é Tereza, eu sou estudante de psicologia da UNB. Já fiz algumas disciplinas relacionadas à psicologia e esporte e, além disso, já fiz estágios que envolvem reflexões e discussões sobre esse tema. E eu vim falar um pouco sobre qual que é o papel dos psicólogos nesse universo dos esportes. É interessante a gente pensar que muitas vezes a gente pensa que a atuação do psicólogo vai se dar de forma individual, sempre com um atleta específico. Mas a psicologia atua muito a nível grupal, pensando na coesão do time como um todo, como um grupo, e acaba fortalecendo muito a comunicação e os laços e contribuindo para estratégias, enfim, para o funcionamento dessa equipe. Ao mesmo tempo, o trabalho do psicólogo é muito importante para lidar com as questões emocionais, para que elas não interfiram no desempenho do atleta no esporte. Então, redução de ansiedade, dos níveis de estresse e conseguir mesmo controlar essas questões psíquicas que podem atrapalhar no desempenho em termos físicos do atleta. Além disso, nos momentos de lesão e reabilitação, que são considerados momentos de crise na vida do atleta, porque ele se vê afastado do esporte, que é muito importante na vida dele, e ao mesmo tempo precisando se recuperar o mais rápido possível, a atuação do psicólogo é muito importante para ele conseguir lidar e depois retornar da melhor forma possível. E, enfim, na verdade, o trabalho do psicólogo extrapola tudo isso que eu já falei, vai a nível individual, a nível das equipes, pode envolver inclusive os gestores envolvidos no esporte, e é uma atuação muito ampla que vai além do que a gente pensa de início. É isso. Boa tarde, galera. Eu sou o Vinícius Altos, membro da equipe Gestão em Campo, e eu vim apresentar um pouco de uma reflexão e conclusão sobre o que podemos ver no vídeo até agora. Os relatos que ouvimos hoje reforçam uma realidade comum no esporte base. Jovens atletas com grande potencial que enfrentam desafios alimentares, emocionais e estruturais, por falta de suporte adequado. Como destacou Guilherme, os atletas, especialmente de alto rendimento, muitas vezes são vistos como máquinas, mas é fundamental lembrar que são seres humanos com emoções. Entender e cuidar da saúde psicológica é essencial para que eles alcancem seu potencial dentro e fora de campo. Já Felipe Santana
relembra que a falta de suporte nutricional é um dos principais desafios enfrentados por atletas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, relatando que precisou buscar acompanhamento por conta própria e até cozinhar suas próprias refeições para não comprometer sua performance dentro de campo. Foi justamente essa lacuna que nos motivou a criar o Gestão em Campo, uma plataforma digital pensada para oferecer um acompanhamento completo e humanizado ao atleta em formação. Nossa proposta é integrar orientação nutricional, apoio psicológico, planejamento de carreira e ferramentas de autoconhecimento, contribuindo não apenas para o desempenho, mas para o bem-estar integral do jovem esportista. Na construção dessa solução, nos fundamentamos em teorias clássicas de administração, que mesmo desenvolvidas em contextos distintos, continuam extremamente atuais. A administração científica de Frederick Taylor serviu de base para estruturarmos uma rotina eficiente e orientada por dados. Assim como Taylor defendia a racionalização do trabalho por meio de métodos, análise de tempos e movimentos, aplicamos esses princípios na organização do cotidiano dos atletas. Cada plano de treino, cada acompanhamento nutricional psicológico é planejado com base nas informações objetivas e personalizadas. Isso nos permite otimizar o tempo, minimizar desperdício de esforço e potencializar o resultado dos atletas, respeitando os seus limites particulares de cada jogador. Por outro lado, reconhecemos que nenhum desempenho se sustenta sem motivação e equilíbrio emocional. É nesse ponto que a teoria das relações humanas, de Elton Mayo, se torna central. Seu foco nas relações interpessoais, no bem-estar psicológico e na valorização do indivíduo como ser social, nos inspira a construir uma plataforma acolhedora que humaniza a experiência do atleta e favorece seu engajamento. Cada recurso de Gestão em Campo busca criar um ambiente de apoio, escuta e confiança, elementos fundamentais para que o jovem se sinta motivado e parte de um processo significativo. E na interseção dessas duas abordagens que entra a qualidade de vida no trabalho. Ao mesmo tempo em que promovemos organização e eficiência, como propõe Taylor, garantimos um espaço de acolhimento, desenvolvimento pessoal e equilíbrio. Conforme defendido por Mayo, a QVT, que é a qualidade de vida no trabalho, se concretiza quando conseguimos equilibrar produtividade com bem-estar, disciplina com empatia, performance com sentido. Oferecer suporte psicológico e nutricional não é apenas uma medida técnica, mas um cuidado com a saúde integral do atleta. Sua carreira vai além do desempenho, é dar a ele perspectiva e segurança, é reconhecer o atleta como um ser humano completo e é o primeiro passo para que ele se desenvolva com autoestima, responsabilidade e equilíbrio. Gestão em Campo representa essa visão integrada, um produto digital que se une a ciência e sensibilidade, método e humanidade, porque prepara um atleta para o sucesso. É mais do que treinar, é cuidar, planejar, acreditar no seu futuro desde o início. Porque ninguém cresce sozinho. E todo talento merece mais do que chance, merece estrutura, apoio e qualidade de vida para florescer. É isso que o Gestão em Campo traz pra gente. Obrigado.